Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia! Hoje, 16 de setembro, a igreja celebra a memória de São Cornélio, que foi papa, e São Cipriano, bispo. Ambos foram martirizados. Vítimas ilustres da perseguição de Valeriano, respectivamente em junho de 2053 e 14 de setembro de 258. Então, suas memórias aparecem em conjunto nos antigos livros litúrgicos de Roma, desde a metade do século IV. Cipriano nasceu em Catargo, mais ou menos no ano 210. Era ainda pagão quando ensinou filosofia e a divulgou. Se converteu ao cristianismo em 246 e 3 anos depois foi escolhido para o episcopado. Mal havia tomado posse na diocese de Catargo quando estourou a perseguição de Décio. No ano de 251, após alguns anos do cargo vacante devido à perseguição de Décio, Cornélio foi eleito papa. Era um romano, talvez de origem nobre, mas certamente reconhecido como um homem de fé, justo e amoroso. Porém, a sua eleição não foi aceita pelo herege Novaciano, que se fez consagrar antipapa e promoveu um cisma, precisamente na cidade de Roma. Cornélio, que apoiava à distância o bispo Cipriano, foi acusado de ser muito manso com os decaídos, ou seja, aqueles que se afastaram da igreja e queriam retornar sem as devidas penitências, mas simplesmente com a apresentação de um certificado de reconciliação, obtido de algum suposto confessor. Além de mais, uma epidemia abateu-se sobre Roma, e depois disso teve início também a perseguição anticristã de Galo. Então o Papa Cornélio foi exilado e preso em Civitavecchia, onde nasceu, onde veio a falecer, mas foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, em Roma. Cipriano foi um bispo convertido. Ele era um hábil em retórica e exercia a profissão de advogado. Certo dia, ao ouvir a palavra de Jesus, converteu-se ao cristianismo. Isto era o ano de 246. Graças à sua fama de intelectual, foi imediatamente ordenado sacerdote e consagrado bispo de sua cidade. Mas em Cartago, a situação dos cristãos não era fácil. Agravava-se as perseguições de Décio, depois de Galo, Valeriano e Galieno. Assim, muitos fiéis, ao invés de morrer, decidiram voltar ao paganismo. Com o tempo, alguns se arrependeram, mas a conduta de acolhida e benevolência do bispo Cipriano com eles não foram aceitas pelos rigoristas. Envolvido na contenda dos decaídos, lutou contra o padre Novato, que apoiava o antipapa Noviciano, e também contra o diácono Felicíssimo, que havia eleito Fortunato como antibispo. Em 252, Cipriano conseguiu convocar um concílio em Catargo para condená-los, enquanto o Papa Cornélio em Roma confirmava a excomunhão deles. Durante a perseguição de Valeriano, o clandestino Cipriano retornou a Catargo para dar testemunho de fé, mas ali foi martirizado. Foi decapitado a 14 de setembro de 258.
os cristãos de Cartago havia estendido sobre sua cabeça paninhos brancos, para depois guardar molhados no seu sangue, como preciosas relíquias. Diante da ação desses dois mártires, vamos pedir a Deus que Ele rogue por nós junto ao Criador. Oremos. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano deste ao povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe, Maria Santíssima. Tenham todos um bom dia.